Meu nome é Eduardo Rodrigues Anjo, sou aluno do nono semestre de Direito Matutino da UNC Pantanal e hoje eu vou apresentar a minha monografia do meu trabalho de conclusão de curso, TCC, sobre a abordagem da ação dos pedófilos nas redes sociais. E eu escolhi esse tema pois justamente o crescimento do acesso à rede de computadores impulsionou também, lamentavelmente, os casos de violação dos direitos humanos ocorrido por meio da internet. E tal contexto tem feito com que crianças e adolescentes fiquem expostos a novas espécies de violência sexual, como o abuso, o aliciamento, a divulgação de pornografia infanto-juvenil e ao cyberbullying. E este trabalho tem como objetivo geral analisar a problemática da vulnerabilidade das crianças e adolescentes na sociedade e rede. Em específico, discorrer sobre a doutrina da proteção integral, abordar sobre sociedade em redes e direitos fundamentais e dissertar sobre a ação dos pedófilos nas redes sociais. E a metodologia que eu utilizei foi de cunho bibliográfico, com procedimentos relacionados ao instrumento científico da pesquisa, que é de cunho de teor histórico, na busca de utilizar estudos e publicações na internet e livros para complementar a fundamentação teórica. E a origem e o fundamento teve na Convenção Internacional sobre os Direitos a Crianças e Adolescentes, adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em novembro de 1989. E o sistema de garantia da doutrina da proteção integral ampara os direitos fundamentais das crianças e do adolescente, que são a vida, a saúde, a educação, o lazer, a convivência familiar, comunitária e social, e a integridade física e psíquica. E a minha fundamentação teórica começa com as garantias constitucionais, que apesar de todas as garantias constitucionais do ECA, que é o Instituto da Criança e do Adolescente, elas ainda não são postas em prática de forma efetiva, e de forma que grande parte das crianças e adolescentes ainda vivem em situação incompatível com o que é previsto no nosso legislamento. E a Constituição Federal de 1988 diz que a criança e o adolescente gozam de proteção especial na Constituição Federal Brasileira, em consequência de terem adquirido a categoria de direitos fundamentais. O ECA e a doutrina da proteção integral, ela faz parte do ordenamento jurídico pátrio, e o surgimento da Constituição Federal em 1988 diz que o artigo 227 da Constituição Federal, /88, ele consagra de forma expressa que tal princípio da Lei 8.069/90, que é o Estatuto do ECA, da Criança e do Adolescente, ele formalizou a doutrina da proteção integral. E quais são os perigos da internet em específico? São ser seduzido por pessoas mal intencionadas para obtenção de vantagem sexual ou produção de material pornográfico. E isso trata-se, que é chamada de pedofilia na internet. E a minha fundamentação teórica é o seguinte: a internet, ele é um meio de comunicação eletrônica constituída não apenas pelos computadores, mas como pelas telecomunicações, em uma rede social de vários indivíduos. A vulnerabilidade ela é definida como qualquer fraqueza ou debilidade de um equipamento ou sistema que pode ser explorado por mais de uma ameaça. E as crianças e os adolescentes estão em fase peculiar de desenvolvimento físico e psíquico, espiritual, social e moral, e assim. E logo eles são ali as vítimas que mais podem sofrer com esse tipo de assédio. E os direitos fundamentais? Os direitos fundamentais, eles sugerem a ideia de limitação e controle do abuso do próprio Estado e de autoridade constituída,
e valendo por outro lado como prestação positiva a fim de efetivar na prática a dignidade de uma pessoa humana. E consta que a liberdade de expressão tem várias variações, e todas elas estão asseguradas pela Constituição de 1988, da mesma forma que é proibido o anonimato e demais restrições impostas pela própria Constituição, no que diz respeito à inviolabilidade e da intimidade e da vida privada. E a ação de pedófilo nas plataformas digitais, elas são uma das maiores dificuldades no combate sexual na internet, pelo fato de existirem vários provedores espalhados pelo mundo divulgando conteúdo, perfis e sites justamente ali só para pedofilia. E existem diferentes definições de abuso sexual contra crianças e adolescentes. E cada definição costuma enfatizar aspectos distintos, tais como a diferença de poder entre agressores e vítima, a diferença de idade entre agressores, e as vítimas elas podem ser de presença ou não de penetração. A diversidade de definições pode influenciar a investigação da prevalência do abuso sexual contra crianças e adolescentes. E aqui, explicando o termo de pedofilia, de crime virtual e abuso sexual. A pedofilia, ela tem preferencialmente o sexo ali com as crianças. E assim, ela pode ser virtual ou presencial e não é interpretada pela legislação brasileira como crime. E já o crime virtual é quando a pedofilia ela se manifesta no mundo virtual. Existem crimes como, por exemplo, a produção de venda e distribuição de pornografia infantil, assim como a posse desse tipo de material. Já o abuso sexual é quando o pedófilo ele leva a perversão para o mundo físico. E existe o crime de estupro de vulnerável, como por exemplo. E a minha conclusão é que a vulnerabilidade etária e a antiga presunção de violência, ela constituem diferente para uma mesma categoria jurídica. O menor de 14 anos seria especialmente protegido por contar com uma presunção de inocência, e qual agora pode ser denominada como a presunção de vulnerabilidade. Já a pedofilia, ela já é um fenômeno amplo e difuso, mas com que ela necessita de um foco de estudo de mais diversas áreas e deve ser visto em ampla perspectiva, em razões das suas consequências sociais e devastadoras. É impossível estudar algo essencialmente humano, incluindo de todas as projeções e efeitos na sociedade.